Então, boa noite a todos e a todas. Gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite do Instituto Humanitas para compartilhar as minhas pesquisas, né, sobre povos indígenas e direitos humanos. Agradecer a Suzana, o Ricardo, a Rejane, que sempre me acolhem com muito carinho aqui no Instituto Humanitas. E, então, dizer do prazer de estar mais uma vez aqui, contribuindo e também sendo prestigiada por esse importante espaço de discussão, de debate, de pesquisa que a Unicinos tem, que é reconhecido nacional e internacionalmente. Em todos os lugares onde eu vou, eu falo da Unicinos, as pessoas conhecem, as pessoas falam do Humanitas. Então, meus parabéns a toda a equipe pelo brilhante trabalho que vocês realizam. É um grande prazer estar aqui e ser uma parceira de vocês, contem sempre comigo. Bom, então, eu fui convidada para falar, né, mais uma vez aqui, nesse ciclo de estudos e debates sobre a violência no mundo contemporâneo, e com foco na violência contra os povos indígenas, que é um assunto que vem me ocupando, vem ocupando o meu espaço de pesquisa já há algum tempo, né? Então, eu venho realizando uma pesquisa que se insere dentro de toda essa discussão sobre demarcação de terras indígenas no Brasil, né? E que é um contexto que gera uma série de conflitos e violências que nós temos, então, compreendido dentro de uma perspectiva de risco ou de efetiva ocorrência de crimes de atrocidade, que eu vou explicar mais tarde do que se trata. Então, são violências, não são simples violências, mas são violências que, pela própria condição diferenciada dos povos indígenas, elas se situam num patamar diferenciado e que também exige respostas diferenciadas, né? Respostas que têm que levar em conta essa condição especial na qual se desenvolvem, então, esses conflitos e pela condição especial dos povos indígenas, né? Felizmente, a data de hoje, que foi, enfim, designada, que foi acordada entre nós para eu falar sobre esse tema, coincidiu, então, com a divulgação da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Chucuru, né, contra o Brasil, o povo indígena Chucuru Chucuru do estado de Pernambuco contra o Brasil. E neste caso, então, como a sentença está quentinha, saiu do forno, foi divulgada hoje, né, eu consegui lê-la rapidamente. E, enfim, todos nós que pesquisamos, que militamos nessa área, ficamos muito felizes com o resultado dessa sentença que reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela violação ao direito de propriedade coletiva dos povos indígenas, né, a violação ao artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, na linha do que a Corte já vem decidindo em diversos outros casos, os casos contra o Paraguai, contra Nicarágua, contra Suriname, né, em que essa jurisprudência sobre os direitos dos povos indígenas à terra já está bem consolidada. O caso brasileiro, esse caso que foi julgado hoje, ele é um caso que tem algumas peculiaridades em relação aos outros casos, porque, de fato, o Brasil possui uma legislação, inclusive, né, e, sobretudo a nível constitucional, que se destaca no cenário latino-americano, né, por ela trazer uma ampla proteção aos direitos dos povos indígenas à terra, né. Então, tanto no artigo 20, quanto no artigo 231 da Constituição, o direito à demarcação das terras que os povos indígenas tradicionalmente ocupam é garantido.
Então, a corte, por exemplo, no caso Chucuru, não reconheceu que o Brasil tem a responsabilidade por não adotar medidas internas capazes de reconhecer o direito dos povos indígenas à propriedade coletiva, como acontece em outros países. Então, esse foi um aspecto, por exemplo, que a corte absolveu o Brasil, né? Porque, de fato, o problema brasileiro em relação à demarcação de terras indígenas não é a falta, a ausência de legislação, mas são todos os fatores que impactam negativamente na implementação, na efetivação dessa legislação, né, que é protetiva do direito indígena à posse, né, à posse tradicional. Não nos termos do direito civil, longe disso, mas aquela ocupação tradicional dos povos indígenas. Não é à toa, né, que por conta da Constituição instituir, estabelecer esse marco protetivo à demarcação das terras indígenas, hoje esse marco constitucional protetivo esteja terrivelmente ameaçado, né, seja por entendimentos jurisprudenciais, como é o caso do marco temporal, seja por propostas de emenda constitucional, como é o caso da emenda 215, que procura alterar profundamente o artigo 231 da Constituição, que na prática, né, vai, se não inviabilizar, dificultar sobremaneira os processos de demarcação de terras indígenas que já encontram uma série de empecilhos, uma série de entraves para se concretizar, né? Um dos povos, né, que mais sofre com a paralisação, com a estagnação dos processos de demarcação de terras, são os povos guaranis e kaiowás, do Mato Grosso do Sul, né, que são uma comunidade indígena, terceira maior comunidade indígena do Brasil, com quase 50 mil membros, né, e que é uma comunidade indígena com a qual eu venho trabalhando também na identificação dos fatores de risco e para atrocidades que envolvem as disputas territoriais naquele estado e trabalhando, então, também a partir do ponto de vista do direito em respostas para mitigar ou para frear o avanço da violência contra esses povos, em busca, né, da efetivação do direito à demarcação das suas terras. Então, o problema do Brasil não é o problema do marco normativo, da existência de leis que garantam o direito à demarcação, como a Corte Interamericana reconheceu hoje, né, na sentença que foi publicada. O problema do Brasil não é esse, né? No caso Chucuru, especificamente, a terra indígena de mais de 20 mil hectares no estado de Pernambuco está demarcada, está definitivamente demarcada, porém, uma série de atrasos no processo de demarcação, uma série de ações judiciais de ocupantes não indígenas dessa terra, até hoje sem solução, levaram a que a Corte Interamericana reconhecesse a responsabilidade do Estado brasileiro pela violação do direito à propriedade coletiva dos povos Chucuru, tendo em vista que essa situação de morosidade, essa situação de não resolução de todos os conflitos que se geraram a partir do processo demarcatório, então, todos esses conflitos geraram uma profunda insegurança jurídica, né, uma profunda insegurança que levou a diversos conflitos e ainda leva a diversos conflitos que impedem esses povos, ou as diferentes comunidades Chucuru, de controlar efetivamente as suas terras, de gozar efetivamente os direitos que derivam dessa propriedade que foi reconhecida, até porque existem ações de não indígenas que perfazem uma quantidade pequena, né, de hectares dentro daquela terra, mas que foram julgadas procedentes. Então, existe todo um imbróglio ainda relativo à possibilidade de não indígenas permanecerem na área ou não. Existem não indígenas ainda na área que não foram removidos de lá. Existe outra ação judicial ainda pendente
na qual se discute a própria validade da homologação, da demarcação dessa terra. Então, ainda que a terra esteja demarcada, pendem várias ações judiciais, tá, que questionam essa demarcação. Então, o Estado brasileiro não dá garantias, né, embora tenha um marco protetivo bem definido para a demarcação das terras indígenas, existe uma série de entraves, existe uma série de processos que acabam protelando, que acabam demorando anos, como foi o caso da demarcação da terra de Curu, e que não permite que os povos indígenas possam usufruir com tranquilidade, usufruir de forma pacífica dessas terras, né? Então, o Brasil foi condenado por isso, né? Por não, embora tenha demarcado a terra, não garante o direito ao exercício, né? Não garante o exercício desse direito que está insuficientemente garantido. Então, há uma proteção judicial também deficiente nesse caso, e foi uma decisão, então, bastante importante, que vai na esteira, que vai que se soma, então, a essa jurisprudência já bastante consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, a legislação brasileira, volto a dizer, ela é bastante compatível com o entendimento da Corte sobre o fato gerador da propriedade indígena, né, que é essa ocupação tradicional, de modo que os processos demarcatórios são processos meramente declaratórios de um fato que já está configurado, né? Então, a presença indígena na área, a posse, a ocupação tradicional, a relação diferenciada, espiritual, não meramente produtiva, que os povos indígenas têm com a terra, isso é o que determina que os povos indígenas sejam donos, tenham direito à propriedade ao seu território, às suas terras, mesmo que no direito brasileiro, por exemplo, a propriedade das terras indígenas pertença à União e não às comunidades, muito embora eles tenham usufruto permanente dessas terras, né? Bom, então, é interessante também que a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela fez uma interpretação do artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante o direito à propriedade, de uma forma que foge aos padrões, aos padrões tradicionais da cultura jurídica ocidental, que é reconhecer que o direito à propriedade como um direito humano não é um direito que esteja restrito, que esteja limitado à propriedade individual, à propriedade privada, né? Mas que também é um direito à propriedade coletiva. E por meio, então, desse dispositivo, desse direito à propriedade, é que a Corte vem construindo a sua jurisprudência no sentido de reconhecer aos povos indígenas o direito à propriedade sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam, né? Não porque eles tenham adquirido as terras por compra e venda, ou por uso capião, ou pelos modos tradicionais de aquisição da propriedade do direito civil ocidental, mas pela existência de uma relação especial, uma relação diferenciada dos povos indígenas com a terra, que determina a própria condição de sobrevivência desses povos, né? Então, assim, é como se a terra fosse uma condição elementar, uma condição básica, uma condição primeira para sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Então, a importância da terra para os povos indígenas é central. Existem outras questões, né, como a consulta prévia, o direito à autodeterminação, saúde, educação diferenciada, uma série de outros direitos que também são contemplados pela legislação brasileira e extremamente importantes. Mas a terra é uma questão central, porque povos indígenas sem sua base territorial é um sério fator de risco para a extinção cultural desses povos, né? Então, eu gosto de trazer um exemplo de uma política indigenista americana do século XX, em que a gente pode entender um pouco em relação a povos tradicionais, como é o caso dos povos indígenas,
que a extinção, a destruição desses povos pode acontecer sem que nenhum indivíduo dessas etnias, dessas comunidades, seja morto, seja assassinado, né? Então, foi o caso das boarding schools, das escolas para crianças indígenas. Então, o que o Estado americano, o que o governo americano fazia? Retirava compulsoriamente as crianças das comunidades, das suas famílias, e levava para escolas internas, para internatos, né? E o mote, o lema dessa campanha das boarding schools foi Kill the Indian and save the man. Matar o índio para salvar o homem. Então, as propagandas, né, do governo americano, as propagandas de sucesso dessa campanha mostravam o seguinte: uma imagem da criança indígena com cabelo comprido, com, né, os seus adereços, as suas roupas tradicionais, as suas pinturas, às vezes, e a criança saindo da escola, da boarding school, cabelinho cortado, terno, gravata, né? Então, aquele processo de assimilação à cultura dominante, à cultura envolvente, a retirada da convivência com seus pares, a retirada da sua terra, a colocação em um lugar estranho, que levou a uma série de fugas dessas crianças, suicídios, maus tratos, em função da inadaptação dessas crianças a esse esquema das escolas. Então, a relação, né, importante da convivência, da convivência desses povos, da existência de uma base territorial, né, em que essa cultura possa ser preservada e para que essa cultura possa existir em bases permanentes, em bases contínuas, né. Então, no Brasil, desde a Constituição de 1934, e assim, nas constituições subsequentes, o direito à posse ou à propriedade das terras que os indígenas tradicionalmente ocupam é garantida, tá? Então, não há, embora não houvesse leis que tivessem a intenção, né, embora o governo brasileiro não tenha tido uma intenção clara de proteger esses territórios, essas terras indígenas, criando mecanismos para que isso acontecesse, como foi o caso no período imediatamente após a Constituição de 88, em que a maioria das terras foram demarcadas no Brasil, né, não havia, assim, grandes entraves jurídicos, né, para negar aos povos indígenas o direito à terra. Mas sempre houve, por parte do governo brasileiro, uma postura assimilacionista dos povos indígenas, né? Uma postura assimilacionista. Então, essa postura assimilacionista, ela sempre partia do pressuposto de que os índios estavam num estágio de evolução, né? Um estágio de aculturação a fim de se tornarem cidadãos brasileiros, a fim de se integrarem à comunhão nacional, como fala, né, o próprio Estatuto do Índio, que não foi ainda formalmente revogado. Então, com a Constituição de 88, embora houvesse já o reconhecimento do direito dos índios às suas terras, sempre houve políticas que promoviam a integração, a assimilação dos povos indígenas, a criação de reservas, né, que não respeitava a questão da posse tradicional, a questão da pertença dos povos indígenas daquele território, as relações espirituais com aquele território. Então, houve, a partir dos anos 20, uma política também de formação de reservas, para as quais os índios foram removidos dos seus territórios, né, e isso hoje é um problema seríssimo no Mato Grosso do Sul, em que, em relação aos Guaranis e Kaiowás, existem reservas superlotadas, que foram criadas em espaços pensados para muito menos gente. Hoje convivem 10 mil em Amambá, mais de 15 mil em Dourados, e são locais onde se misturam diferentes etnias, né, onde se misturam diferentes etnias, inclusive não indígenas moram nessas reservas, e a situação de violência se aproxima, os números, né,
da violência nessas reservas no Mato Grosso do Sul se aproximam a números de guerra civil, matança, estupro, assassinatos, enfim. É uma situação muito, muito, muito tensa, também dentro das reservas, em que, em tese, nós não temos o problema da demarcação, mas temos um problema de desassistência e discriminação do Estado em relação a esses povos. Então, da mesma forma, em relação ao marco normativo, além da Constituição de 88, que garante esses direitos, e do decreto de 1996, o decreto 1775 de 1996, que regulamenta o processo de demarcação de terras, o Brasil também ratificou a Convenção 69 da OIT, que garante também o direito às terras que os povos indígenas ocupam tradicionalmente, lá nos seus artigos 13 a 19. O Brasil também foi signatário da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, de 2007, também foi signatário da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da OEA, de 2016. Né? O Brasil reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, portanto, se submete aos seus estándares, à sua jurisprudência. Né? Então, assim, em termos de marco normativo protetivo do direito à terra indígena no Brasil, o Brasil não é um dos países mais avançados. Né? Agora, o problema é a efetivação. Embora nós tenhamos já bastantes terras indígenas demarcadas, a maioria dessas terras demarcadas são no espaço denominado, no espaço considerado como Amazônia Legal. Né? Então, e claro que existem terras ainda dentro da Amazônia Legal que não estão demarcadas, sobretudo no Pará, alguns lugares no estado do Amazonas também, em alguns espaços existem, sim, terras que não foram demarcadas. Mas a grande maioria das terras demarcadas, que são mais de 600, mais ou menos 600 terras, 600 e poucas terras demarcadas, das indígenas demarcadas hoje, elas estão lá, sobretudo as maiores, né? Vale do Javari, Yanomami, Raposa Serra do Sol, são terras que estão na Amazônia. O grande problema de conflitos em função de reivindicação por novas demarcações se dão efetivamente fora da Amazônia, né? No Mato Grosso do Sul, na região sul do país, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos os conflitos estão de novo se acirrando de forma bastante forte no norte do estado, os povos Caingangue, os povos Guarani, né? Então no Rio Grande do Sul também existe uma situação bem peculiar, né, no norte do estado, em relação a demarcações paralisadas, né? Paraná, Santa Catarina, diversas anulações de demarcações já realizadas pelo Poder Judiciário. O Nordeste também, né, esse é o caso Chucuru, é um caso do estado de Pernambuco, povos indígenas do estado de Pernambuco. Então, nós temos, assim, olhando de fora, o Brasil vive uma situação, né, tranquila, porque tem muitas terras demarcadas, 13% do território nacional é ocupado por terras indígenas, isso parece um número extremamente expressivo, né, e muitas vezes é um dado, é um elemento utilizado pelos grupos que se opõem ao reconhecimento das terras indígenas, né, isso, um argumento, inclusive, que ganha eco no Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, né, no próprio caso da Raposa Serra do Sol, em que o ministro Marco Aurélio fala que tem muita terra para pouco índio, né, então, bom, nós temos, segundo o último censo, 800 e poucos mil índios no Brasil e 13% do território é ocupado por terras indígenas. Né? Só que isso se faz essa relação entre população total brasileira, mais de 200 milhões, e povos indígenas, que são quase 1 milhão. Né? Se faz essa proporção, quando, na verdade, essas terras, elas perfazem a zona rural brasileira, né? Então, a relação tem que ser produtores rurais, quantos proprietários rurais tem no Brasil, e quantos povos indígenas. Se é para fazer essa relação, então,
tem que excluir o tamanho das cidades, pegar o resto do Brasil, que é propriedade rural, e fazer a comparação, quantos proprietários rurais tem no Brasil. Mas, enfim, se usa esse argumento retórico também para combater o reconhecimento de terras indígenas e os processos de demarcação. Sem contar também que dois dos maiores povos indígenas brasileiros, que são os caingangues e os guaranis, são os povos que estão fora da Amazônia e que mais sofrem com a falta de demarcação das suas terras. Né? São povos que se situam do Mato Grosso do Sul para baixo, né? Para a região sul. E a situação desses povos é a situação mais crítica. Claro, também tem povos no Nordeste, povos no Pará, que também enfrentam essa situação. Né? Mas, demograficamente, existe um grande contingente de povos indígenas que não têm as suas terras demarcadas ainda. Não têm terras demarcadas. E esses processos de reivindicação por demarcação de terras, ou processos em que a demarcação esteja em andamento, né, eles trazem situações bastante complexas, né, que geram contextos nos quais se apresentam diversos casos de violência, né. Então, os processos de demarcação que não se efetivaram logo depois da promulgação da Constituição, né? À medida que o tempo foi passando, menos processos de demarcação ocorreram. Então, essas terras que acabaram ficando para trás, digamos assim, se devem a uma série de fatores, ou estão envolvidas com uma série de situações extremamente complexas, né? Então, nós temos demora na conclusão dos processos administrativos, né, de demarcação, tendo em vista a possibilidade de contestação administrativa, né? Uma demora enorme na conclusão dos processos judiciais, porque esses processos de demarcação acabam também sendo judicializados, né? Com decisões, com desfechos, e muitas vezes bastante desfavoráveis aos povos indígenas. Nós temos, curiosamente, depois daquilo que foi considerado uma grande vitória para os povos indígenas, que foi o julgamento do caso Raposa Serra do Sol no Supremo Tribunal Federal, em que se reconheceu a demarcação contínua da área, nós tivemos uma avalanche de anulações de demarcação de terras indígenas no judiciário, por meio da utilização de um argumento, de um fundamento utilizado pelo relator na decisão, que foi a tese do marco temporal, né, que sequer se aplicava ao caso Raposa Serra do Sol, que basicamente ele diz que aquelas comunidades indígenas que não estivessem na posse efetiva da terra reivindicada na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, não têm direito à demarcação, tá? A menos que tenham sofrido renitente esbulho, ou seja, tenham sido expulsos da terra, né, forçadamente, e tenham resistido a ele. Tenham sido expulsos e tenham resistido a ele. O grande problema disso é a prova sobre a resistência, né, sobre a resistência à expulsão, que vem sendo, assim, uma prova praticamente impossível ou inexistente nesses processos, porque a realidade, em muitos casos, especialmente fora da Amazônia, foi de expulsão dos povos indígenas das suas terras, e os processos de retomada, depois que a Constituição vem garantir esse direito, como é o caso do Mato Grosso do Sul, né, em que os casos são muito semelhantes, os índios são retirados das terras, colocados em reservas, e fazem um movimento contínuo de retorno àquelas terras, né. Então, a mentalidade aplicando os estándares do direito civil é que, bom, se você for expulso da sua terra, você tem que ingressar com uma ação de reintegração de posse.
Basicamente isso. Bom, como é que os índios resistiram a isso? E aí, bom, se ignora todo um passado, né, todo um tempo que precede a Constituição de 88, em que os índios eram tutelados pela FUNAI, né, não tinham capacidade processual, não ingressavam com ações judiciais, né, muito menos ações de reintegração de posse. Então, se exige dos povos indígenas uma atitude que eles não, uma ação que eles não poderiam ter tomado no momento que eles foram expulsos. Hoje, né, que os índios têm capacidade processual, que podem ingressar em juízo, ainda assim, é bastante difícil, porque se em comunidades pobres brasileiras, né, sem recursos, sem acesso a advogado, mas que convivem, mas que vivem a mesma cultura jurídica, a mesma cultura dominante, já é difícil acessar o judiciário, imagina uma cultura para a qual não faz sentido a forma de resolução de conflitos da sociedade branca a qual eles estão submetidos, né? E nós já tivemos 2 casos no STF de anulação de demarcação de terras no Mato Grosso do Sul, uma terra Guarani-Kaiowá, que é a terra Guirarocá e a terra Limão Verde dos Terena, em que o STF aplicou esse entendimento, né, nas suas turmas, não no pleno. Então, essa discussão ainda, se aplica ou não se aplica a tese do marco temporal, ainda está para ser decidida pelo Supremo. Mas, enquanto ele não é decidida pela maioria dos seus membros, nas instâncias inferiores, nos tribunais regionais federais, os juízes federais têm aplicado essa tese, nos casos em que, de fato, os índios não estavam ali, efetivamente, ocupando pacificamente a terra não estava, havia ocupantes não brancos em 88 naquela terra, sendo que a Constituição não exige isso, tá? Mas nesses casos em que havia ou concomitância da posse, ou então os índios não estavam lá porque foram despejados, foram expulsos, nesses casos, o judiciário vem anulando, vem tornando nulas as demarcações, que são atos administrativos, né, em diferentes estágios. Então, o que acontece? Que é um outro complicador desses processos. Os povos indígenas, eles não são parte nos processos, né? Então, sequer a prova da resistência ao esbulho eles podem fazer. Então, geralmente, os juízes se baseiam no laudo antropológico, né, aqui, que é o primeiro estudo, o estudo, é a prova que embasa a demarcação da terra, que vai demonstrar a existência da relação dos povos indígenas com aquele espaço territorial. Então, se baseia naquele laudo que também, muitas vezes, foi produzido num contexto em que a tese do marco temporal não era posta, não estava posta. Então, isso não é suficientemente debatido, não existe contraditório, não existe o direito à ampla defesa para se mostrar se houve resistência ou em que condições essas comunidades foram expulsas dessas terras, né? E essa é um fundamento dentro do voto do relator da Raposa Serra, no caso da Raposa Serra do Sol, que foi para a emenda do acordo, mas não está no dispositivo, nem nas 19 condicionantes lá da Raposa Serra do Sol, que são 19 condicionantes para o uso das terras indígenas, né? Então, esse mero entendimento lá do juiz relator vem sendo reproduzido como uma tese, como uma lei, né, que restringe o direito à demarcação das terras indígenas. Como foi noticiado amplamente também pela imprensa brasileira, a Advocacia Geral da União, ela pediu, então, uma portaria que vincula os órgãos da administração pública, determinando, né, a aplicação não só das 19 condicionantes do caso Raposa Serra do Sol, para futuras demarcações e para a relação do Estado com as terras indígenas, mas também a observação da tese do marco temporal, que sequer é pacífica no Supremo Tribunal Federal, né? Então, a imprensa noticiou isso de forma sem nenhum constrangimento, que essa portaria, ela vem como fruto de uma negociação entre a Frente Parlamentar Agropecuária da Câmara dos Deputados e o presidente Michel Temer, né?
e ela é um importante ato administrativo que vem dificultando, que vem impedindo as demarcações de terras, que estão paralisadas, e ela reproduz também muito daquilo que se pretende, por meio da proposta de emenda constitucional 215, alterar no artigo 231 da Constituição, que, como eu disse, se for aprovada, ela praticamente inviabiliza, enquanto tivermos essa Constituição, a demarcação das terras indígenas que ainda precisavam ser demarcadas, e que são aquelas terras que hoje sofrem maior impacto dos interesses do agronegócio. Então, nós temos aqui um cenário sim, no Brasil existem várias terras indígenas demarcadas, talvez muito mais do que em outros países com presença de povos indígenas, mas, como mostrou o caso Chucuru, o fato dessas terras indígenas estarem demarcadas também não é uma garantia do gozo, do exercício pleno do direito de propriedade dos povos indígenas sobre essas terras, né? Porque os próprios cortes de orçamentários da FUNAI, que reduziram demais o pessoal e a estrutura e o funcionamento dessa instituição que zela pelos direitos indígenas, a gente vê cada vez mais casos de falta de assistência, de invasão das terras por não índios, inclusive com propósitos mineradores, né, a questão do garimpo ilegal, isso está acontecendo muito na Amazônia. Então, existe assim, mesmo nas terras demarcadas, não há garantia porque o Estado não protege. Tivemos o episódio no início do ano passado do suposto assassinato de, não se sabe quantos, mas enfim, se estima em 2 dezenas, segundo alguns relatos, de povos isolados na Amazônia, né, que existia uma frente de proteção desses povos que foi reduzida em função dos cortes orçamentários da FUNAI. Então, a questão da promoção do direito à diversidade, do direito a continuar sendo índio, necessita de ação do Estado, né? Não é o Estado... Se o Estado se retira, se o Estado se abstém e não protege essas comunidades, o risco, nem o direito, nem a terra demarcada garante a proteção desses povos, né? Então, é necessário existir ações de proteção a esses povos que salvaguardem o seu direito. Digamos que eles existem em uma situação muito delicada. A possibilidade de continuar se reproduzindo física e culturalmente se dá num contexto extremamente delicado, né? Num contexto em que essas condições de sobrevivência são muito frágeis. Muito frágeis. Então, a proteção contra incursões externas é muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque, né, por que os povos indígenas estão em constante risco, né? Então, tudo isso, a paralisação dos processos de demarcação, ou então, no caso em que eles existem, a morosidade nesses processos, né, que acabam se prolongando demais, com diversas contestações administrativas, com a judicialização desses processos que também demoram um tempo extremamente longo, e que, depois do caso Raposa Serra do Sol, vem tendo desfechos desfavoráveis aos povos indígenas, né, uma situação extremamente grave. Isso, na verdade, encoraja, isso estimula o ambiente de violência nessas terras nesses espaços onde se reivindica, né, aqueles onde nem começaram os processos ainda, ou onde esses processos estão em alguma fase desse procedimento de demarcação. Então, o Estado acaba estimulando, o Estado acaba encorajando aqueles que disputam esse espaço, disputam essas terras com os povos indígenas a praticarem atos de violência. Então, acaba que
nós vamos, que esses conflitos, eles, que esses contextos, né, de disputa sobre terras indígenas vão se configurando em ambientes propícios para violência, para escalada de violência contra os povos indígenas, há um encorajamento da violência contra os povos indígenas, né? No caso Chucuru, é exatamente isso que se trata, que se refere também, né? Toda essa demora, toda essa morosidade no processo, que a corte não considera um processo complexo, tá? Talvez a complexidade ali seria o número de pessoas que deveriam ser retiradas da área, não índios que deveriam ser retiradas da área, mas a maioria ali já foi retirada, e esse é um processo que ainda hoje não está resolvido, e que começou em 1989, e resultou na morte de lideranças indígenas e tal. Então, a corte considera que, embora não sejam processos, que necessariamente sejam processos complexos, tá? Porque a legislação é bastante clara, e a posse indígena, ela prevalece sobre qualquer outro título de propriedade, que, segundo a Constituição, é nulo, quando se constata a ocupação tradicional indígena, qualquer título de propriedade sobre aquela terra é nulo, né? Então, todas as presunções ou todas as hipóteses estão a favor do reconhecimento da terra indígena, e mesmo assim existem uma série de entraves. No caso Chucuru, por exemplo, uma das questões que aconteceu nesse processo foi que, no último estágio, depois que a demarcação havia sido homologada pelo presidente da República, a FUNAI levou o ato homologatório a registro, no registro civil, no registro de imóveis do município de Pernambuco, e o oficial do registro de imóveis suscitou dúvida perante o judiciário. Não registrou. Suscitou dúvida. Porque existiu títulos de propriedade decidindo sobre aquela terra. O decreto é claro, são nulos todos os outros títulos, quando se reconhece uma terra indígena. Não haveria por que suscitar essa dúvida. E ele suscitou a dúvida. Isso demorou 4 anos para o juiz determinar que não, que era para registrar, que não havia propriedade não indígena naquela terra, propriedade da União, e pronto, ponto final. Né? Então, tem todos esses entraves, assim, que não se explicam. Não se explicam de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista legal. Mas se explicam do ponto de vista ideológico, se explicam do ponto de vista político. Né? E por isso que essa demora, né, essa luta por algo que eles falam, mas por que tanta demora? Por que não se demarca? A Constituição é clara, né? O estudo antropológico saiu, por que não demarcam, né? Então, a legislação marco-normativa é bastante clara, tanto que existem uma série de iniciativas para desmantelá-lo, de tão claro que ele é, né? Que existe uma disputa política e ideológica fortíssima por trás da demarcação das terras indígenas, né? E tudo isso, então, vai, essa falta, ou essa morosidade, essa insuficiência de meios empregados para a realização desse direito, a demarcação das terras indígenas, acaba gerando esses ambientes propícios à multiplicação, ao acirramento dos conflitos da violência, como a gente vê muito claramente no estado do Mato Grosso do Sul, né, que é onde eu trabalho mais, onde eu me dedico mais a estudar a questão dos Guaranis e Kaiowás, em que praticamente todo ano nós temos um ataque, né, um ataque armado contra comunidades indígenas, quando essas comunidades indígenas estão ocupando áreas que ou eles, em alguns casos, reivindicam como suas terras indígenas, ou então que ocupam depois como forma de pressão para que o processo de demarcação tenha continuidade. Por exemplo, sai o estudo de identificação, sai o estudo antropológico, sai a identificação, sai a declaração da terra como terra indígena e para o processo, como acontece no Mato Grosso do Sul. Então, vários casos de processos inconclusos. Muitos casos, 30 e poucos casos de terras indígenas com processos inconclusos no Mato Grosso do Sul. Então, aquelas comunidades que reivindicam aquela terra
ocupam, retomam seus tecorrás, como eles chamam, e após as ocupações, então, eles sofrem ataques armados, né? O último caso foi o caso do que se tem se chamado do massacre de Carapó, em que uma liderança indígena, um agente de saúde, foi morto, né? Esse caso é o caso que teve os mandantes do crime, os autores intelectuais do crime foram presos, agora estão soltos de novo, se eu não me engano. Mas quando eles foram presos, o que aconteceu em Dourados? Houve uma passeata, uma manifestação pública, né, em Dourados, contra a prisão desses fazendeiros que teriam sido, né, presos preventivamente em função da sua condição de mandantes do crime. Então, houve toda uma mobilização da comunidade local, ligados ao agronegócio, defendendo o direito de propriedade. Então, aqui a disputa sobre o que é propriedade, né? E pedindo paz no campo, e coisas assim. Então, se manifestando contra a decisão judicial de manter o mandante do crime, que por acaso era fazendeiro, era proprietário, né, possuidor de um título de propriedade daquelas terras que foram retomadas pelos índios. E esses casos, assim, são vários casos, né, que nós identificamos e que nós estamos estudando de ataques armados, inclusive no Mato Grosso do Sul já houve, agora recentemente, uma sentença definitiva que determinou o fechamento de uma empresa de segurança privada, chamada Gaspen, né, em função do envolvimento dessa empresa com milícias contratadas por fazendeiros para atirar contra os acampamentos indígenas, né. Então, existem, assim, uma série de situações, né, de ataques às comunidades indígenas que ocupam essas terras. Houve também no Mato Grosso do Sul uma ocasião em que o Sindicato Rural promoveu uma chamada de recursos públicos, né, de recursos, não públicos, de recursos, que eles chamaram de leilão da resistência, e conseguiram arrecadar em torno de R$1 milhão, para organizar a resistência contra as ocupações indígenas. O Ministério Público conseguiu apreender agora me faltou a palavra exatamente, mas, enfim, conseguiu determinar não é bem confisco a palavra, mas conseguiu que a justiça determinasse César, me ajuda, a retenção desse dinheiro, porque ele não fosse usado para esses propósitos. Sequestro do dinheiro, uma espécie de sequestro do dinheiro, esse dinheiro arrecadado no leilão da resistência, que foi feito abertamente, com o propósito de organizar uma resistência armada contra as ocupações dos povos indígenas. Então, vejam, no Mato Grosso do Sul, especialmente, é um processo esses conflitos, né, dos guaranis que reivindicam as terras como suas, após processos sistemáticos de expulsão das suas terras, desde o início do século XX, mas se concentrando mais nos anos 40, nos 50, e colocação nas reservas, né, e os processos de retomada. Então, tudo isso cria um ambiente de profunda tensão naquele estado, né, de conflitos extremamente violentos entre fazendeiros, ocupantes dessas terras, produtores rurais, enfim, e os índios que reivindicam essas terras como suas, como seus tecorrás, pela relação anímica que eles têm com aquele território, né. Então, numa oportunidade que eu participei de uma assembleia dos Guaranis e Kaiowás, que se chama Atiguaçu, uma anciã Guarani me questionou, assim, né, uma coisa extremamente constrangedora, porque parece que, né, claro que essa resistência
ao reconhecimento dos direitos indígenas é algo que advém da cultura branca, cultura a qual nós pertencemos, e ela me questionou qual era o fundamento dessa tese do marco temporal, e que ninguém ia impedir ela de viver e de morrer na terra onde estava enterrado o seu umbigo. Né? Aquela terra é dela, então, assim, tem título de propriedade registrada no registro de imóveis, mas foi lá que ela nasceu, tá lá, o umbigo dela está enterrado lá. Em algum momento nesse processo, em algum momento na vida dela, ela com a família, com as diversas famílias que habitavam aquele local, foram expulsos, foram removidas para as reservas, que hoje são reservas superlotadas, e que elas por si só, mesmo não sendo espaços de retomada, geram também processos profundos de violência, de degradação física e cultural dos povos indígenas também. Bom, todo esse contexto, nós, dentro da pesquisa que eu venho realizando aqui com outros parceiros, aqui na Unicinos, nós temos caracterizado esses conflitos a partir de uma perspectiva do direito internacional, né, que se chama, então, que é uma perspectiva dos crimes internacionais. Né? Nós estamos procurando compreender, situar esses conflitos, essas violências, né, contra os povos indígenas, dentro do conceito de crimes internacionais, que são os chamados crimes de atrocidade. Né? O que são os crimes de atrocidade? Né? Os crimes de atrocidade, então, eles são crimes previstos no direito internacional, em convenções internacionais, né, como a Convenção contra o Genocídio, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, e que são o genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra. Tá? Então, existem espaços dentro das Nações Unidas que têm se preocupado com a ocorrência desses crimes e tentado trabalhar esses crimes a partir de uma perspectiva preventiva, né, de dar respostas na tentativa de identificar fatores de risco para a ocorrência desses crimes e, a partir de algumas ideias, a partir do que se chama, né, da doutrina da responsabilidade de proteger dos estados, em que os estados têm o dever, a obrigação de proteger suas populações vulneráveis, os seus chamados grupos protegidos, da ocorrência de crimes contra a humanidade. Tá? Isso segundo uma resolução da Assembleia Geral da ONU de 2005, que criou a doutrina da responsabilidade de proteger, cujo primeiro pilar é a prevenção, é a necessidade de prevenir que esses crimes aconteçam. Em função de que, depois que aconteceram, é muito difícil remediar, é muito custoso remediar, e é muito improvável que os efeitos deletérios desses crimes sejam, de fato, reparados. Né? Então, a importância de se buscar respostas preventivas para a ocorrência, né? Respostas preventivas para contextos em que esses crimes possam acontecer. Então, a primeira coisa que se tem que fazer é identificar se nós estamos realmente diante de cenários que propiciem a ocorrência desses crimes, a ocorrência de crimes de atrocidade, né, que são esses crimes internacionais, que inclusive podem levar os seus autores a responderem internacionalmente também, no Tribunal Penal Internacional. Então, a ONU diz que os crimes de atrocidade são considerados os crimes mais graves contra a humanidade. O seu Estatuto de Crimes Internacionais baseia-se na crença de que os atos associados a eles afetam a dignidade central dos seres humanos, em particular das pessoas que devem ser as mais protegidas pelos Estados, tanto em tempos de paz como em tempos de guerra. No entanto, as vítimas visadas por atos de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, diferem entre si. E aí são crimes que têm suas diferenças, né, e suas vítimas potenciais. Você
situar determinados conflitos de violência no quadro dos crimes internacionais, dos crimes de atrocidade, não significa que se tenha que provar que esse crime esteja acontecendo. Né? O crime de genocídio, por exemplo, é um crime extremamente difícil de se configurar, né? Porque ele exige algo que se chama a intenção deliberada de destruir no todo ou em parte um grupo étnico, nacional, racial ou religioso, por meio de determinados atos, né? Como assassinato de membros do grupo, mas não necessariamente precise haver uma só morte para que o genocídio ocorra. Tá? Tanto que transferência forçada de crianças do grupo também é genocídio, pode ser genocídio, né? Então, é um crime que visa a destruição do grupo, não necessariamente a destruição física dos seus membros, mas a destruição cultural, a destruição do grupo em si. Mesmo que os indivíduos sejam dispersados aqui e ali, né, mas que ao dispersá-los se impeça a sua continuidade cultural, está se promovendo um genocídio, desde que a intenção seja essa. Né? Então, a questão do genocídio, ela não necessariamente precisa estar provada, não, nesse caso está havendo um genocídio, não existe essa necessidade para que respostas preventivas sejam dadas. É necessário que se identifiquem fatores de risco para que as respostas possam ser dadas, né, para que medidas preventivas que são as mais variadas, podem ser as mais variadas possíveis, e que chamam e que atraem a responsabilidade dos estados e também da comunidade internacional, elas possam ser pensadas. E os crimes contra a humanidade são aqueles ataques generalizados e sistemáticos, com conhecimento dos seus agentes, né, contra uma determinada população civil e que se expressa lá por uma série de atos, né, desde até escravidão, perseguição, assassinatos do grupo, tortura, estupro, são diversos meios, né, diversos crimes que podem ser cometidos desde que alguns requisitos sejam observados, né, que seja um ataque sistemático contra uma população civil, etc., com conhecimento dos seus agentes, para se caracterizar como um crime contra a humanidade. Esses crimes podem acontecer em tempos de paz, então não é necessário que esteja configurada uma situação de guerra, como são os crimes de guerra, aí é uma outra situação. Mas mesmo em tempos de paz, as atrocidades, ou mesmo não, sobretudo, talvez em tempos de paz, as atrocidades aconteçam. Né? Então, é importante a gente notar que esses crimes de atrocidade, eles são mais, sobretudo genocídio, eles são mais propícios de acontecer, eles encontram ambientes propícios para sua ocorrência, dependendo da vítima, do tipo de vítima, né, da qualidade da vítima que se tem. Então, quando nós estamos diante de povos indígenas, o sinal de alerta já pode ser aceso, porque povos indígenas, como grupos étnicos, podem ser vítimas potenciais de genocídio. Né? Grupos religiosos, grupos políticos, por exemplo, não entram no conceito não são vítimas potenciais de genocídio. Né? Grupos sexuais diferenciados não são vítimas potenciais de genocídio. Né? Porque para o genocídio é um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Tá? Então, se nós estamos diante de povos indígenas, já não necessariamente existam fatores de risco em qualquer violência contra povos indígenas para crimes de atrocidade, mas já é um fator que tem que ser observado. Já é um fator de risco a qualidade potencial de ser vítima desses crimes. Tá? Então, e eles são vítimas potenciais desses crimes justamente porque eles são populações extremamente vulneráveis, né, que sofrem ataques não contra os seus direitos, seu direito X ou Y,
mas contra o seu direito de existir como tal, contra o seu direito de existir como, de existir de uma forma culturalmente diferenciada. Né? Então, esses conflitos em terras indígenas, ou sobre terras indígenas, no Brasil, especialmente, e especialmente no caso do Mato Grosso do Sul, no caso dos Guaranis e Kaiowás, eles acabam, não só pela condição dos povos indígenas de potenciais vítimas do genocídio, se constituindo em fatores de risco para crimes de atrocidade, mas também por outro motivo, em função da relação especial que os povos indígenas têm com as terras que tradicionalmente ocupam, e que determinam a resistência em sair dessas terras e determinam o impulso de retomar essas terras. Né? Então, tem uma questão muito importante na questão territorial indígena, que é que no direito a gente chama de infungibilidade. Né? Essas terras, elas não são, a menos que haja situações excepcionalíssimas, essas terras, em princípio, não podem ser substituídas por outras. Você não pode retirar, a política de reservas, de criação de reservas, é uma agressão, é uma violação ao direito dos povos indígenas da terra, porque não é qualquer terra, é aquela terra com a qual os povos indígenas mantêm uma relação anímica, uma relação espiritual específica, que é incompreensível para a cultura ocidental, que compreende a relação com a terra a partir da perspectiva produtiva, a partir da perspectiva, o que legitima a ocupação, a propriedade da terra, é o seu uso racional. Né? Então, num contexto de expansão, por exemplo, da cultura do agronegócio no Brasil, as demandas, ou da mineração também, né, no Brasil, as demandas territoriais indígenas, elas perdem muito em legitimidade perante a sociedade dominante, perante a opinião pública, né, porque se tem uma ideia de que a forma como os povos indígenas se relacionam com a terra, a partir da nossa perspectiva, é uma forma irracional. Eles não merecem a extensão de terra que eles reivindicam, ou no máximo tem que ser colocados lá numa reserva, em alguns hectares e pronto, né? Em qualquer lugar, perto, longe dali, do seu, né, da sua terra, do seu tecorrá, como os guaranis falam, e para eles isso não é assim que funciona, né? Porque aquele espaço não é qualquer espaço, é o seu espaço de pertencimento, é aquela visão de pertencimento do ser humano à terra, o ser humano como parte daquele lugar, né? Ele é tão parte daquele lugar como uma árvore, como um rio, como uma pedra, como a terra que está ali. Então, a terra é a base física do território, que tem uma significação muito maior, e que é muito maior do que, cujas relações se estabelecem num patamar muito diferente, ou não só no patamar da relação de produtividade, né? Então, a terra é o lugar da vivência, da reprodução, do compartilhamento da vida, né? Aquela compreensão, uma compreensão não individualista do ser humano, né, em relação ao seu espaço, da vida comunitária. E isso é, de certa forma, incompreensível para a cultura ocidental, né, que estabelece as suas relações com os espaços de uma forma completamente diferente. Então, tudo fica mais difícil para o nosso padrão de resolução de conflitos, o fato de que aquele lugar, de que o lugar desejado ser aquele e não outro, está fora de negociação. Né? Houve muitas tentativas no último governo de comprar terras para os índios, né? dar outros lotes de terra para os índios, né? Em troca para não demarcar aquelas terras reivindicadas, e o movimento indígena rechaça essa possibilidade justamente por isso, porque a Constituição garante, por conta do reconhecimento dessa relação diferenciada com os territórios, o direito de ter demarcada aquela terra que eles tradicionalmente ocupam.
né? Porque essa tradicionalidade determina um modo de vida diferenciado. Então, isso dificulta muito, isso acaba gerando mais conflitos, porque não se põe isso na mesa de negociações, né? Não é uma demanda por terra, por qualquer terra. É diferente de você lidar, por exemplo, com a questão agrária, com a questão da reforma agrária. Não é uma questão de reforma agrária, de concessão de terras. É uma questão de reconhecimento de um espaço, de um lugar ao qual aquela comunidade se sente pertencente. Não é para produzir. Não é para plantar soja necessariamente. Não que eles não possam, né? Mas não é para isso. Não é para montar uma fazenda e produzir milho, produzir cana. Não, é para viver lá. Como se fosse, assim como não se vende né, a base física, o solo ao qual pertence a cidade de São Leopoldo, Porto Alegre, etc. Né? Lá é aquele espaço de vivência. Então, isso dificulta sobremaneira, porque essas terras, né, de fato, foram ocupadas, e muitas vezes, em alguns casos, né, por ações violentas dos próprios ocupantes, mas por muitos casos, e que torna mais complexo ainda o problema, por meio da remoção desses povos pelo Estado, que limpou as terras, né, e entregou para a colonização, entregou para agentes privados, concedeu esses títulos ou vendeu essas terras para particulares, e muitos ali têm realmente essas terras, esses títulos há mais de uma geração, etc., por conta de políticas estatais em que promoveram a expulsão, a retirada dos povos indígenas dessas terras e venderam essas terras ou concederam essas terras para particulares. Né? Só que o relato é esse, é um eterno retorno deles à sua terra, é uma mantença de vínculos com essas terras, seja por meio da condição de peões, de contratados, né, que trabalhavam na terra e viviam no fundo daquilo que veio se transformar em fazendas. Então, os guaranis e kaiowás nunca saíram daquele espaço, nunca deixaram de ocupar aquelas terras efetivamente, né, por toda essa relação espiritual com aqueles espaços e tal. Isso dificulta muito, porque eles não é como resolver a demanda da reforma agrária. É diferente. Né? Não é uma demanda por terras para a produção. Seja a terra que for, pode ser, sei lá, no município de Bagé, ou no município de Rosário, ou no município de Santo Ângelo. Não é assim. Né? É aquela terra lá de Tenente Portela, que está ocupada por vários pequenos agricultores, e é lá. Isso acaba dificultando a resolução, né, desses conflitos, porque os povos indígenas, então, eles mantêm, vejam, é uma circularidade, né, é uma questão extremamente complexa, porque não é qualquer terra, é aquela terra, isso dificulta a resolução dos conflitos a partir da perspectiva dominante ocidental, da cultura jurídica ocidental, não é tão fácil resolver esse problema, porque se há disputa, se há resistência do ocupante não índio, que é o caso, que vai judicializar, que vai levar essa discussão às últimas consequências, né? Então, nós temos ali esse problema, também porque uma demarcação de terra indígena determina que apenas as benfeitorias são indenizáveis, né? A terra não é indenizável, então, de fato, aquela pessoa que ocupa e que detém o título, ela não vai ser indenizada pela terra, pelo valor da terra, não é uma desapropriação, como acontece desapropriação para fins de reforma agrária, coisas assim, não é o caso. Ele só vai receber o dinheiro das benfeitorias. Então, isso cria todo um contexto sério, né, de acirramento de violência. Por outro lado, os povos indígenas só existem enquanto grupos culturalmente diferenciados se tiverem uma base territorial. Se tiverem a sua base territorial, que não é qualquer uma, como eu disse, é aquela. É aquele lugar na qual eles encontram relações de pertencimento com a terra. Né? E que é extremamente difícil para que nós, que não fazemos parte que não compartilhamos da cosmovisão indígena,
compreendamos, né? Algumas pessoas posso dizer que têm uma boa vontade para compreender, mas isso, né, quando a gente trata dessa questão, é difícil explicar. Bom, mas por que então não se cria uma reserva, não se cria uma terra e se dá? Não, não é qualquer terra, né? E aí, então, é essa questão, esses crimes de atrocidade, eles são crimes que se voltam especificamente para esses, não são crimes cometidos contra indivíduos, tá? São crimes cometidos contra grupos, por alguma questão identitária, a questão identitária desse grupo que se ataca, que se agride, que se quer destruir, por diversos fatores, né? E aí, uma das questões que agravam ou que são consideradas fatores de risco, que talvez seja um dos fatores de risco mais importantes, não é o único, mas é um fator de risco importante, é quando, sobre bens desses grupos, exista disputa, existe interesse econômico. Né? Então, interesses econômicos sobre os bens desses grupos vulnerabilizados, como é o caso da propriedade indígena, como é o caso das terras indígenas, das terras reivindicadas como terras indígenas, é também um fator de risco. É um fator de risco identificado, tá, num documento das Nações Unidas chamado Quadro de Análise Quadro de Análise de Risco para Crimes de Atrocidade, em que estão lá relatados uma série de fatores de risco comuns para crimes de atrocidade e fatores específicos para cada um dos crimes. Fatores específicos para genocídio, fatores específicos para crimes contra a humanidade, fatores específicos para crime de guerra. Então, nós temos feito um trabalho relacionado à situação do Mato Grosso do Sul, dos Guaranis e Kaiowás, no sentido de aplicar esse quadro de análise da ONU, essa questão, né, baseado nessa consideração inicial. Bom, nós temos conflitos, nós temos violência, essas violências, elas se dão em contextos de reivindicação por demarcação de terras. A demarcação dessas terras é resistida por aqueles que estão ocupando e que não são indígenas, e os povos indígenas são grupos protegidos, que são grupos étnicos, são vítimas potenciais de crimes de atrocidade. Então, a partir dessas considerações iniciais, né, que podem criar ambientes propícios para crimes de atrocidade, a gente começa a ir mais além, dar um passo mais além e começa a verificar se outros fatores de risco também estão presentes ali. Então, nós temos, esse nosso estudo, ele tem sido feito nesse sentido, primeiro, de termos subsídios, termos condições suficientes para afirmar, sim, nós estamos no Mato Grosso do Sul, no caso da violência contra os Guaranis Kaiowás, nas suas disputas por territoriais, nós estamos, sim, diante de fatores de risco para crimes de atrocidade. Isso não quer dizer que crimes de atrocidade já estejam ocorrendo, pode ter acontecido ou estar acontecendo em determinados casos. Mas aqui não existe, nesse estágio metodológico, uma necessidade de provar a ocorrência de um crime contra a humanidade ou de um genocídio. Mas, no momento em que você situa essa violência, situa esses conflitos violentos nesse quadro de análise, isso determina também, do ponto de vista jurídico, respostas adequadas para isso. Né? Isso atrai determinadas responsabilidades dos atores envolvidos. Inclusive, não apenas do Estado brasileiro, mas da comunidade internacional, que pode ser chamada a intervir, e dos indivíduos que estão envolvidos nessas práticas de violência. Né? Porque se você liga o sinal de alerta para a ocorrência de crimes de atrocidade, é possível que, dentro daquele contexto mais generalizado, alguns crimes contra a humanidade ou algum genocídio realmente já tenha acontecido. E aí o Estado tem que responder de uma forma diferenciada. Porque caso o Estado não processe ou dê uma resposta insuficiente para o julgamento de um crime que possa ser considerado genocídio ou crime contra a humanidade, pode haver a denúncia, claro que isso é bastante difícil, mas em tese pode acontecer, a possibilidade de atrair a competência do Tribunal Penal Internacional.
né, que o Brasil reconheceu, o Brasil ratificou o Tratado de Roma. Então, indivíduos que perpetram crimes de atrocidade, os crimes previstos no Tratado de Roma, no Estatuto de Roma, e que não são responsabilizados pelo Estado brasileiro, podem vir a responder no TPI. E, recentemente, o escritório do promotor do Tribunal Penal Internacional divulgou a política de investigação de casos do TPI, isso foi em setembro de 2016, já faz um ano e meio, mais ou menos, mostrando a intenção do tribunal, do escritório da promotoria do TPI, de investigar crimes ligados a crimes contra a humanidade, genocídio e tal, ligados a questões ambientais e disputa de terra. Exatamente nos contextos em que as violências contra os povos indígenas na América Latina acontecem. Né? Então, o TPI sinalizou que voltou a sua atenção para crimes cometidos nesses contextos, nos contextos de land grabbing, que eles chamam, né, de tomada ilegal de terras, disputas por terras tomadas ilegalmente, e de crimes ambientais. Né? Então, situar essa violência no espectro, na dimensão dos crimes de atrocidade, atraem, suscitam respostas que talvez possam ser mais efetivas, né? Que possam alertar o governo local, o governo brasileiro, no caso, sobre as suas responsabilidades, e a comunidade local sobre as suas responsabilidades nesses casos. Né? Então, o nosso primeiro trabalho vem sendo a identificação, né, o mapeamento desses fatores de risco para crimes de atrocidade, no caso dos Guaranis e Kaiowás, no Mato Grosso do Sul. Né? E aí nós temos encontrado e mapeado uma série de fatores de risco, né, que são fatos, circunstâncias, ocorrências naquele contexto que se adequam, que se subsumem às hipóteses que esse quadro de análise da ONU especifica. Né? Então, são situações, né, de violências geradas ou que envolveram remoções forçadas de comunidades indígenas, efetivos conflitos entre índios e ocupantes não índios, armados ou não, com vítimas fatais ou não, atos passados de genocídio, né, como foi demonstrado no relatório da Comissão da Verdade, né, forte influência política de setores econômicos que incidem sobre terras indígenas, e aqui nós temos várias iniciativas legislativas da Frente Parlamentar de Agricultura que incidem contra os direitos indígenas, né, propostas de alteração da Constituição, propostas de criação de leis que facilitem mineração em terras indígenas, alterações na Constituição que vão, de fato, inviabilizar demarcações de terras indígenas, são propostas que partem da Frente Parlamentar de Agricultura, que é uma frente parlamentar registrada oficialmente no Congresso Nacional, que tem os seus membros, e a partir desses membros que essas propostas são feitas. Esses mesmos deputados ou são diretamente ou atuam em favor dos interesses do setor do agronegócio, que entram em conflito direto com os povos indígenas, sobretudo no estado do Mato Grosso do Sul. Isso não são conjecturas que nós estamos fazendo, são fatos comprovados, notórios, públicos, né? Não é nada, não é necessário uma pesquisa por trás disso, basta você lá olhar o projeto de lei, ver quem propôs, né, os discursos parlamentares. Nós fizemos também uma análise dos discursos parlamentares de membros, de deputados ou senadores que são formalmente membros da Frente Parlamentar de Agricultura, que são discursos que muitas vezes falam contra direitos apenas, né, mas muitas vezes são discursos de conteúdo
extremamente racista, né, como foi o conteúdo, como foram os discursos dos deputados aqui no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis e Alceu Moreira, ambos da Frente Parlamentar de Agricultura, contra os indígenas, os quilombolas são tudo que não presta, e os gays são tudo que não presta, uma coisa, são discursos parlamentares, discursos públicos, né, incitando a violência, são discursos de ódio que incitam a violência, inclusive o seu Moreira sugere que os agricultores se armem e atuem como soldados contra esses invasores das suas terras, fala abertamente, né, no norte do estado, em reunião com os produtores rurais. O então governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, e numa sessão de uma comissão do Senado, fala a mesma coisa, que ele iria criar uma lei no estado para que os produtores rurais pudessem se armar e resistir às invasões dos índios. Então, são discursos, né, de políticos, de pessoas imbuídas de função pública contra os indígenas. Não é só um discurso técnico de retirada de direitos, mas são discursos de incitação de violência contra os povos indígenas, de encorajamento da violência, né? Então, isso é um sério fator de risco para crime de atrocidade. Quando não apenas a comunidade, particulares, manifestam posições de ódio, né, e de incitamento à violência contra determinados grupos, mas mais grave ainda é quando representantes do Estado fazem isso. Contra populações que são as chamadas populações protegidas no direito internacional e que são vítimas potenciais de crimes que visam destruir não os indivíduos, não os membros individualmente, mas o grupo em si, né? Então, num cenário em que culturas indígenas são a presença indígena é um forte obstáculo para o exercício do direito de propriedade nos moldes do direito civil, da cultura jurídica dominante, existe um risco fortíssimo, né, de um desejo de destruição desses grupos, de destruição cultural desses grupos, né. Então, essa retórica inflamada contra populações indígenas, inclusive por parlamentares, também é um fator de risco importante, elencado, identificado nesse documento das Nações Unidas, né. A estagnação dos processos de demarcação de terras indígenas nos últimos 10 anos também se encaixa entre os fatores de risco, a PEC 215, a tese judicial do marco temporal, tentativa de criminalização de lideranças indígenas e seus apoiadores, né, como foi o caso da CPI do INCRA e da FUNAI, que propôs a autuação, a investigação de uma série de pessoas ligadas ao movimento indígena, desde antropólogos que realizaram laudos antropológicos na FUNAI, missionários do CIMI, mais de uma centena de pessoas indiciadas no relatório da CPI, e nenhum produtor rural, só apoiadores do movimento indígena ou lideranças indígenas. Houve uma negociação, porque eles inicialmente queriam colocar também procuradores da República, tá? Aí houve uma negociação, os procuradores da República foram retirados, e o bispo de Rondônia, que é responsável, que responde pelo CIMI também, o do Roque, não é? Também, inicialmente, era para constar ali. Aí eles não foram tão longe, mas colocaram uma série de lideranças indígenas. Bom, no Mato Grosso do Sul tem vários, né? Aqui no Rio Grande do Sul, indiciados, né? Como por incitar, por uma série de crimes, né? Incitar, invasão de terra, etc, etc, etc. Uma série de crimes lá que eles identificaram, apesar das diversas mortes de lideranças indígenas, de povos indígenas nesses conflitos, nenhum produtor rural foi indiciado nessa CPI.
funcionários do INCRA, funcionários da FUNAI, uma série de pessoas foram incluídas, então, nesse relatório final. Então, tem uma série de fatores de risco que nós vemos identificando, sobretudo na questão do Mato Grosso do Sul, que é a que nós estamos nos detendo, né, e que nos permitem situar a violência gerada pelos conflitos de terra, por terras indígenas do Mato Grosso do Sul, situar esses conflitos no marco do risco para crimes de atrocidade. Se não, no marco da ocorrência dos crimes de atrocidade, pelo menos, por enquanto, nesse momento, no marco do risco, no marco de risco, né, de situações de risco para crimes de atrocidade, que determinam, então, uma responsabilidade acentuada do Estado brasileiro, né, por resolver essa situação. E claro que as demarcações, claro que nesses casos nós temos, às vezes, situações gravíssimas, né, de risco, de perigo, de morte, de ataques iminentes, quando há uma retomada, existência de ataques iminentes ou existência de ataques que poderão levar a outros ataques, e aí nós temos uma questão mais urgente, que é a preservação da integridade física e da vida dessas pessoas, e aconteceu já casos em que houve, depois de ataques, a presença até do exército para proteger os povos indígenas daquelas áreas, né? Então, tem esses casos extremamente urgentes que demandam uma resposta para não acontecer um massacre, né, uma matança, mas que, acima de tudo, são questões que passam, são respostas que precisam passar pela questão da demarcação das terras, pela questão das garantias desses territórios reivindicados pelos povos indígenas, porque a situação é calamitosa, realmente calamitosa. É um povo que perfaz um grande número de pessoas, né, mais de 40 mil pessoas, vivendo naquele estado, no sul daquele estado, em acampamentos precários, em alguns casos com as terras em algum processo de demarcação, todos paralisados, ou identificada, ou delimitada, ou já reconhecida pelo Ministério da Justiça, ou, né, em fase de ser, enfim. Então, estão lá em algum processo, os índios acampados, a maioria deles vivendo em reservas superlotadas, com gravíssimos problemas de violência, de falta de acesso à saúde. Outro problema que está sendo gerado por causa da situação extremamente precária das reservas é agora um movimento, essa é uma novidade, né, que vem agravando a situação, um movimento de atuação do Conselho Tutelar e retirada de crianças indígenas para adoção, né, na cidade de Dourados. É a mais nova, o mais novo problema que eles estão enfrentando agora é a perda do poder sobre as crianças, colocação dessas crianças em abrigos para adoção, né, porque não, enfim, as crianças não estão vivendo de acordo com as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma total desconsideração da questão cultural que tem que ser observada. As crianças indígenas não são criadas e não vivem como as crianças não indígenas, né? Então, uma total invisibilidade, uma total desconsideração sobre essa questão, e todas ligadas a esse problema territorial, essas disputas de terras que precisam de uma resposta, precisam ser resolvidas, e a resposta do Estado brasileiro tem sido a pior possível, né? Ao estagnar os processos, ele encoraja a violência, ele estimula a violência e a degradação desses próprios povos que estão sem perspectiva, né? E aqui eu falo, o Estado brasileiro, não só o Executivo Federal, tem a responsabilidade, né, de atuar nesses casos, e que certamente sofre uma pressão dos setores econômicos fortíssima, né? Mas também o Poder Judiciário, que por meio da tese do marco temporal vem inviabilizando, não só inviabilizando as demarcações, mas vem anulando, vem tornando
sem efeito as demarcações já realizadas, fazendo com que processos que já estavam num determinado nível, já estavam numa determinada etapa, retrocedam, né? E aí aquela questão terrível da frustração, né, de ter ido até um determinado ponto e voltar a estaca zero, né? E o poder legislativo, que hoje é bastante hostil a diversas demandas, não apenas dos povos indígenas, mas os povos indígenas encontram um ambiente absolutamente hostil, pior ambiente governamental, legislativo, judicial, desde a Constituição Federal, como, isso não foi dito por mim, não é uma análise minha, é uma análise da Vitória Talicorpus, no relatório que ela realizou como relatora especial da ONU para povos indígenas em 2016, sobre a situação dos povos indígenas. Então, muitas das situações que nós pontuamos, que nós caracterizamos como fatores de risco para crimes de atrocidade, estão relatadas pela Vitória Talicorpus no seu relatório, né? Ela identifica essas diversas questões que nós também identificamos, mas que nós estamos caracterizando como fatores de risco, né? A partir desse documento, dessa metodologia que nos permite mostrar que nesses casos nós temos fatores de risco para atrocidades e que, sendo crimes internacionais, a resposta do Estado tem que ser diferenciada. O Estado tem responsabilidade internacional sobre isso, né? A comunidade internacional, por ser fator de risco para crimes contra a humanidade, precisa ser acionada. Então, as respostas jurídicas, as respostas né, para esse problema podem partir da comunidade internacional. Não é um problema eminentemente doméstico, não é um problema só doméstico no Brasil. Quando você caracteriza uma situação de violência como uma situação de risco para crime de atrocidade, você está colocando essa situação num outro patamar. E as respostas também vêm de outro patamar, né? Então, esse projeto a gente vem desenvolvendo nesse sentido, né? Um projeto diagnóstico que identifica, né, a partir da minha fala, eu não entrei nisso, mas muitos fatores de risco que a gente enumera aqui são fatores que são permeados, que tem por trás, aos quais subjaz um discurso, uma estrutura colonialista muito forte, que é essa desconsideração, né, do direito de existir como índio, de direito de existir como cultura diferenciada, né, que a cultura ocidental, em última análise, não aceita, tirando alguns setores da sociedade brasileira, a sociedade brasileira e as instituições públicas brasileiras não aceitam, por ter uma visão colonial sobre os índios ainda, né? Então, esses fatores de risco, eles são um reflexo dessa visão colonial que nós ainda mantemos sobre os povos indígenas e que precisa romper essas estruturas e com esse discurso colonialista sobre os povos indígenas a partir de uma perspectiva do respeito à diversidade, que não só a Constituição, mas o direito internacional garante a esses povos, protegendo-os da assimilação, protegendo-os da aculturação, da integração, né, na cultura nacional, e que a terra e onde a terra é um elemento essencial, né? Só que aqui nós temos exatamente o contrário, basicamente porque o direito garante, o ordenamento jurídico, as leis garantem esse direito, onde as leis garantem esse direito é onde ele é mais violado, né? Basta o povo indígena reivindicar a demarcação, que aí começam as agressões, começam os conflitos violentos, mesmo tendo a lei, em tese, ao seu lado, os direitos garantidos. Vem justamente da lei, da reivindicação do cumprimento da lei, uma avalanche de violências, né? Então, eu acho que a apresentação, né, seria essa, e aí eu abro, então, para debate, para perguntas que eventualmente possam ser isso. Muitíssimo obrigada, professora Fernanda, por toda esta importante contribuição, né? Muitos
muitos exemplos, muitas realidades, muitas dificuldades, muitos desafios. Então, como sempre nós fazemos, essa outra parte de contribuições ou de, perguntas ou colocações, vamos estar com o microfone, vou passar o microfone para quem quiser, em função de quem está assistindo via online ou assistirá depois via online, tá certo? Começamos aqui pelo nosso colega Ricardo. Se puderem se apresentar no início. Fernanda, bom, meu nome é Ricardo, trabalho aqui no IAU. E primeiro, muito obrigado pela fala, muito importante, traz um contexto nacional e de garantias legais internacionais que são importantes e que não são de conhecimento amplo. Mas eu tenho 3 perguntas de 3 momentos diferentes da tua fala. Tu responde as que tu achar que é o caso, não precisa responder as 3. Mas as perguntas são: em relação à sentença de hoje da Corte Interamericana, se o Brasil não cumprir, ele vai ser penalizado? E o que obriga o Brasil a cumprir a determinação da Corte? A outra questão é sobre o marco temporal. Em agosto do ano passado, teve uma decisão do STF por 8-0 em relação a 2 ações do Estado do Mato Grosso que não reconhecia demarcações de terra indígena. Naquela ocasião, eu imaginei que essa decisão teria criado jurisprudência que, por sua vez, derrubava a tese do marco temporal. Mas, pelo que tu falou hoje, não. Isso ainda é uma questão em aberto. Eu queria entender um pouco melhor se esse caso lá do Mato Grosso não gerou jurisprudência e por que ainda está aberta a questão do marco temporal. E a última pergunta é: quem é que tranca o processo da demarcação da terra? É o próprio judiciário que tranca? E sendo o judiciário, quem é que pune o judiciário por ter feito isso? Estou falando agora especificamente do caso das terras do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo, pelas questões, tá? A tua primeira questão sobre a efetividade da sentença da Corte Interamericana, tá? Bom, essa pergunta todos os meus alunos fazem. Todos os meus alunos fazem, tá? Mas qual é a eficácia dessa sentença? O Brasil é obrigado a cumprir essa sentença? A resposta é sim. O Brasil é obrigado a cumprir essa sentença porque ela emana, ela provém de um tribunal internacional, tá, cuja jurisdição o Brasil reconheceu. Agora, o que faz o Brasil cumprir a decisão, caso ele não cumpra, é uma outra questão, tá? Não existe uma polícia internacional que obrigue o Estado a cumprir. O Estado cumpre de boa fé, tá? A questão é, ele é obrigado a cumprir? Sim, ele é obrigado a cumprir. E se ele não cumprir, o que acontece? Existem sanções típicas do direito internacional, tá? Mas que só, nesse caso, só poderiam ser aplicadas pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Só que isso não acontece. Se os estados não cumprem ou não cumprem parcialmente uma sentença da Corte Interamericana, a Corte Interamericana vai fazer um relatório para a Assembleia Geral da OEA, tá? E onde isso vai ser lido, vai ser debatido, mas muito dificilmente, por uma questão diplomática, uma questão política, o Estado vai sofrer alguma sanção internacional dos outros estados por não ter cumprido uma sentença, tá? Então, a eficácia dessas sentenças é que é o problema, né, no direito internacional. Mas elas têm, de qualquer forma, uma força persuasiva importante, né, e dependendo do contexto, dependendo como isso é utilizado, como isso é mobilizado internamente,
ela vai ter efeitos ou não. Por exemplo, no caso de Maria da Penha, né, que foi uma recomendação, não foi nem uma sentença da Corte Interamericana, foi uma recomendação da Comissão Interamericana, teve um efeito forte dentro do direito interno, do ordenamento jurídico interno brasileiro, com a formulação de uma lei protetiva, né, uma lei que protege as mulheres em casos de violência doméstica. Foi uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil cumpriu porque era uma determinação da comissão? Não necessariamente. O Brasil cumpriu porque o momento político permitiu, porque os movimentos sociais souberam usaram aquela determinação, aquela recomendação da comissão como mais um instrumento em favor de uma lei nesse sentido, né? Mas é importantíssimo, porque, sobretudo para outras decisões brasileiras, né? Embora o caso Chucuru, infelizmente, não trabalhe nada do marco temporal. Diferentemente de outros casos da Corte Interamericana, né? Tem outros casos, a Salvo Yamacha, o Iaquiacha, os 2 casos contra o Paraguai, inclusive, são muito próximos do Mato Grosso do Sul, são casos que tratam do marco temporal, não com esse nome, mas que afastam a tese do marco temporal, dizendo que quando as comunidades são involuntariamente retiradas, expulsas das suas terras, elas mantêm o direito àquelas terras, mesmo que não estejam na posse das terras. Ou seja, existe o direito de retorno quando essas comunidades são retiradas contra a sua vontade, né? São retiradas violentamente, por algum motivo das suas terras. Então, a Corte Interamericana já tem seus estándares, já tem o seu entendimento sobre a questão de direito à demarcação de terras nos casos em que as comunidades não estejam mais habitando, mas não estejam habitando porque foram expulsas, né? Aí nós temos, assim, um problema também de cultura jurídica nacional, que é pouco voltada, pouco considera o direito internacional. Também tem esse problema. Talvez muito também porque aqueles que provocam a jurisdição também não usem isso. É necessário que esses instrumentos sejam melhor utilizados também por aqueles que provocam o judiciário. Porque o Brasil se inseriu muito recentemente nesses sistemas internacionais. Então, grande parte da comunidade jurídica nacional sequer conhece isso. Uns sabem de ouvir falar, mas a grande maioria não conhece, não mobiliza esses instrumentos. Os advogados não mobilizam, isso acaba não chegando no judiciário, né? Existem alguns setores, né, dos sistemas de justiça que usam melhor isso, mas a grande maioria não utiliza. A segunda questão do marco temporal, tá? Nos 2 julgamentos das demarcações do Mato Grosso, em que o Estado pediu a indenização da União em função de ter havido demarcações em terras que o Estado do Mato Grosso julgava que eram de sua propriedade, nenhuma delas era caso de não existência da posse ou inexistência da posse em 1988, tá? Então, existia uma expectativa que o STF se manifestasse sobre a questão do marco temporal, e, de fato, alguns ministros se manifestaram, tá? Mas não foi o caso que discutiu o marco temporal. Não era hipótese de marco temporal ali. Não existia discussão sobre a ocupação daquelas terras em outubro de 88, porque a demarcação foi anterior a 88 nessas terras. Então, o STF não se pronunciou, o Pleno ainda não se pronunciou sobre isso. O que nós tivemos ali foram indicativos de alguns ministros, no sentido de que, se vierem a se manifestar, irão rechaçar. Tá? Mas não tá pacificado. Agora, a segunda turma do STF já julgou 2 casos, de forma talvez assodada, apressada, aplicando o marco temporal, a fundamentação da Raposa Serra do Sol, né, em relação ao marco temporal, e já anulou 2 demarcações. O próprio STF já demarcou. E, bom, em relação aos tribunais inferiores, aos TRFs, o efeito
é muito maior. O dano para as demarcações é gigante, né, com a aplicação da tese do marco temporal. Aí tu perguntasse, quem tranca o processo de demarcação? Se é o judiciário. Às vezes sim, tá? Mas hoje o que está trancando é o próprio, também, né, o próprio Poder Executivo, que paralisou as demarcações. A FUNAI não tem determinação para iniciar estudo, não tem, enfim, os processos estão paralisados por uma decisão política, né, do Poder Executivo, que é extremamente sensível às demandas da Frente Parlamentar de Agricultura, que age de forma concertada, de forma intensa em relação às demandas territoriais indígenas. Em alguns casos, quem tranca a demarcação é, sim, o judiciário, né, anula os processos, os atos administrativos correspondentes às diferentes etapas, né, e acaba daí prolongando essa discussão por um tempo bastante longo, né, então tem uma decisão liminar, às vezes, determinando a paralisação do processo, ou, por exemplo, inicia-se o processo de demarcação, inicia o processo de demarcação, publica o relatório antropológico, o presidente da FUNAI homologa, declara a terra como indígena, aí os indígenas vão lá e reocupam, estão fora da terra, vão lá e retomam a terra, aí o dono da terra entra com uma ação na justiça, uma ação de reintegração de posse. Geralmente, a reintegração de posse é deferida, mesmo já tendo, né, um processo, um ato administrativo não completo, não totalmente perfectibilizado, mas o processo de demarcação é um processo meramente declaratório, não é constitutivo. Ele declara a existência de um direito, ele não constitui um direito, ele não cria um direito. Então, o primeiro ato administrativo já seria pelo menos um indício fortíssimo de que aquela terra é uma terra indígena, né? Mas existe uma presunção, né, do Estado brasileiro, apesar das leis de 1988, da ratificação dos tratados internacionais, existe sempre uma predisposição dos agentes do Estado, do judiciário, legislativo, do executivo, uma predisposição contra os povos indígenas, uma predisposição no sentido de dificultar a demarcação. É uma questão que eu vejo, que eu explico como uma questão cultural. É uma predisposição contrária aos povos indígenas, né, de incompreensão ou de contrariedade mesmo com esse outro paradigma, né, que é o paradigma de vida indígena. Então, não tem punir o judiciário, porque é uma questão de decisão, uma questão de entendimento.